nós vamos permanecer no deserto. Isso é fato, gente. Isso é fato. Está aqui, ó. Está descrito. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus. E Deus nos prova aonde? Com essa palavra. Como é que um povo que poderia chegar em 11 dias em um lugar passou 40 anos? Por que Deus permitiu? Por conta da desobediência do povo. Por conta da falta de fé. Pelo fato do povo murmurar, reclamar. E eu digo para vocês que é algo que, graças a Deus, o Senhor tem trabalhado muito na minha vida em relação à murmuração. Tá aí meu marido que não deixa eu mentir. Meu marido antigamente dizia assim: meu Deus, mas tu murmura, mas tu reclama. E é verdade, gente. Tudo eu murmurava, tudo eu reclamava. De vez em quando eu me espanto, eu estou murmurando aí no carro. Eu digo: epa, controlar minha boca. Porque realmente, gente, a murmuração, ela atrai coisas negativas, coisas ruins. Ela nos afasta do querer de Deus, do propósito de Deus. Porque quando eu reclamo, eu estou deixando de confiar. Então a gente precisa entender que, embora seja incompreensível, mas é no deserto que a gente aprende as maiores lições das nossas vidas. É um lugar que ninguém quer ir, ninguém quer estar, ninguém quer passar. Quem quer passar aqui pelo deserto? Ninguém. Quem quer viver situação ruim? Ninguém. Mas às vezes é necessário para a gente aprender, para a gente exercitar a nossa fé e para a gente entender qual é o propósito de Deus em nossas vidas. Uma punição divina, vamos dizer assim nessas palavras, por falta de fé do povo. E também porque o povo murmurou muito contra o Senhor. Chegou um tempo que o povo começou a questionar Moisés. Moisés, por que trouxeste a gente para cá para morrer de fome no meio desse deserto, para morrermos? Mas antes voltássemos para o Egito para comer as cebolas que eram servidas no Egito. Olha só, durante todos esses 40 anos que o povo viveu no deserto, andou, peregrinou, uma espécie de peregrinação, não faltou alimento, não faltou água. Deus não deixou faltar água. Deus não deixou o povo passar frio. E o povo também não ficou ao sol. Porque lá de Êxodo até Deuteronômio, se a gente for ver, conta toda essa trajetória. Começa lá em Êxodo, né? Que Deus descreve a libertação do povo, né? Lá em Levítico, Deus vai falando sobre a questão das leis, mas também o Senhor ele vai mostrando o que ele vai fazendo de benefício para o povo durante todo esse percurso. O povo não comeu pão. Deus deu para eles o quê? Maná. Algo muito melhor do que pão. De acordo com a necessidade que eles estavam vivendo naquele momento, de acordo com o lugar que eles estavam naquele momento, deu codornizes. Eu acredito que alguma espécie de ave da família das codornas, né? Deus, durante a noite, guiando o povo, Deus colocou uma coluna de fogo, tanto para aquecer como para manter ali a claridade. E durante o dia, também nuvens para proteger. Mas mesmo assim, o povo murmurava contra Deus. Mesmo assim, o povo não manteve a sua fé. Porque se a gente for ver os outros livros, lá em Números, o autor começa a descrever a rebelião que o povo começa a ter. Os momentos em que Moisés
se retira do meio do povo para falar com Deus, para receber as ordenanças de Deus, né? Porque mesmo eles estando no deserto, mas Deus permitiu que fosse construído um tabernáculo, que as leis, os mandamentos fossem criados para nortear o povo, para que o povo não ficasse disperso na questão espiritual. Mas chegou um momento em que o povo não achou suficiente, começou a se rebelar. E fizeram o quê? Começaram a adorar deuses estranhos. Em um determinado momento, fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar aquele bezerro. Então, tudo isso a gente vai vendo que durante essa trajetória, mesmo diante do livramento, de que eles tinham saído do Egito, da escravidão, e que estavam a caminho da tão sonhada terra prometida, apesar de todas as manifestações que Deus vinha fazendo na vida do povo, eles continuavam murmurando e muitos não mantiveram a sua fé. Então aí está a resposta do porquê que Deus permitiu que o povo ficasse 40 anos. E também porque o deserto, gente, ele tem um significado. Ele é um lugar, apesar de inóspito, né? A gente olha para um lado, para o outro, só vê o que? Areia, vento, o céu, aquele sol escaldante. Então, todos nós, quando enfrentamos o deserto nas nossas vidas, ele funciona como um período de aprendizagem. Aqui cada um de nós já enfrentamos desertos, não é verdade? Pessoais, espirituais, financeiros. E tem hora que a gente pensa que a gente vai entrar, mas não vai conseguir sair. No deserto não tem água, no deserto tem comida. Você ora, parece que a oração passa do teto. Então, o deserto, ele é pedagógico. Ele nos ensina. Principalmente, ele nos ensina e nos ajuda na formação da nossa identidade como cristãos. Porque no deserto você ora, você lê a Bíblia, você chora, você se questiona, você busca respostas em Deus. Então no deserto você se força a fazer aquilo que no momento da bonança você não faz. Então o deserto ele existe para nos provar que nós precisamos aprender e mudar. Então, chegou o dia da prova, fui fazer minha prova, antes de eu fazer, eu fiz uma oração e eu vinha já há um bom tempo, quando começou a campanha de oração, começou o primeiro grupo de intercessão, né? E quando a missionária falou assim, gente, nós vamos fazer uma lista. Nós vamos colocar aqui a lista dos pedidos que as irmãs querem que Deus, milagre que Deus faça nas nossas vidas. E eu não pensei duas vezes. Poderia ter pedido pelo meu esposo, pelo meu filho, ou outra vez, mas eu coloquei passar no concurso. Eu não lembro se eu botei passar no concurso São Luís. Eu não lembro. Mas eu votei que queria passar, ser aprovado no concurso. E eu ainda disse mais para Deus: eu quero passar dentro das vagas, Senhor. Eu não quero ser cadastro reserva. Aí veio a primeira seletiva. Para a honra e glória do Senhor Jesus, meu nome estava lá na prova objetiva, pontuação. A primeira pontuação foi 34 pontos. Ou seja, graças a Deus, uma prova de 40 questões, eu acertei 34, cada questão valia um ponto. Então é como se eu tivesse acertado 80% da prova, 82% da prova. E aí vieram outras seletivas. Eu tinha que passar pela prova de títulos. Eu tinha que passar por uma prova chamada heteroidentificação, que é quando o candidato se inscreve
vagas de pretos e pardos. Eu disse, se existe a vaga e eu me encaixo, eu vou pleitear. Eu vou identificar a minha etnia, a classe que eu pertenço. Aí teve uma amiga que disse assim, tu é doida? Tu não é negra? Eu digo, não, eu me auto-identifico como negra, mas eu não tenho todas as características, porque você passa por uma banca de doutores, eles vão avaliar todos os teus traços fenotípicos, cabelo, fisionomia e outros demais traços para ser considerado. Passei uma manhã inteira à espera, fiz também a prova, para a honra e glória do Senhor Jesus. Na mesma semana eu tive a resposta positiva. Chegou a prova de títulos. Aí eu disse ao meu marido, eu disse, olha, eu não tenho nenhum título para apresentar não, porque eu estou no meio de uma pós-graduação, eu estou fazendo uma pós-graduação. E a banca, ela só aceitava pós, doutorado e mestrado e pós-doutor. E eles não aceitavam quem estava cursando após. Então eu não podia colocar nenhuma declaração que eu estava cursando para ganhar essa titulação. E esse requisito, ele era eliminatório. E eu fiquei angustiada. Eu disse, meu Deus, se eu não apresentar nenhum título, minha pontuação não vai subir. Pelo contrário, a minha pontuação pode descer. Aí meu marido disse assim, não, minha filha, não te preocupa não. Essa bênção vem aí, ela já é tua. Veio. E aí veio a prova de títulos. Eu não anexei nenhum título, porque realmente eu não tinha ainda nenhuma pós concluída. E quando saiu o resultado, né, saiu no Diário Oficial, então saiu na página da banca, muitas pessoas que botaram títulos foram indeferidas. Por quê? Porque muita gente, muitas instituições que oferecem curso de pós-graduação, elas não são reconhecidas pelo MEC. São as faculdades de fundo de quintal, que se chamam. E muita gente comprou o título. E Deus é justo. Deus é justo. E a minha pontuação não caiu. Pelo contrário, a minha pontuação subiu. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Gente, isso é algo assim, para quem já prestou um concurso, se você não pode botar nenhuma titulação, você está fora. E meu nome continuava na lista entre os selecionados. E aí, depois da prova de títulos, vem outra fase, que eu não estou lembrada agora. Tem que esperar a classificação geral. Também sai no Diário Oficial. E aí, graças a Deus, meu nome foi permanecendo em cada listagem, até que sai a última. É o resultado final que eles chamam, né? Que é a classificação. É nome do candidato, a classificação dele, a ordem dele no concurso, idade, pontuação em cada área. E eu poderia concorrer somente dentre pretos e pardos, mas eu estava com duas concorrências. Eu estava concorrendo em ampla concorrência com todo mundo e na lista de pretos e pardos. E algumas pessoas que me conheciam me questionavam, por que teu nome está em 2 lugares? Tu fez para 2 cargos? Eu digo, eu não sei, deixa lá, Deus que colocou, deixa lá. Se não me chamar por um cargo, me chama pela outra lista. Gente, esse concurso de São Luís, ele foi um dos concursos mais concorridos. A concorrência por vaga, para que eu fiz, eram 8 vagas imediatas. Da ampla eram mais, eram 21. Mas para pretos e pardos só eram 8. Porque por lei, cada pessoa que oferece um concurso, ele tem que destinar 5% das vagas para pessoas com deficiência, 20% das vagas
acredito que foi em torno de quase 2.000 candidatos concorrendo por uma vaga. Então foi bem acirrado mesmo. E aí quando foi agora dia 28 de junho, depois de quase 6 meses de processo, 28 ou foi 29, acho que foi 27 ou foi 28, saiu a lista final. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o meu nome estava lá em 4º lugar. Ou seja, eu estava dentro das vagas. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Sem titulação. Que dentro dessa área seria improvável entrar. Que a titulação que me daria mais ponto, além da pós-graduação, seriam os anos de exercício que eu tenho, né? Porque na rede pública, como contratada, eu já tenho 10 anos. Então, cada ano trabalhado vale 2 pontos. Mas a banca não quis titulação por tempo de serviço. Eles quiseram titulação por cursos que você faz após a graduação. Então, quando eu fazia outros seletivos, outros concursos, geralmente era a área que me desclassificava. Então, eu vejo o agir de Deus dessa bênção, desse milagre. Vão edificar a casa, eles vão trabalhos que edificam, e nós pedimos: edifica esta casa, edifica essa igreja, fortalece esse ministério, abençoa poderosamente, abençoa o aniversário, abençoa a inauguração do Templo do Barreto, lança por terra os pensamentos contrários, a dificuldade, edifica essa casa, Pai, porque ela é do Senhor. E te pedimos que o Senhor edifique a nossa casa, a nossa família, vai de encontro ao marido, à esposa, os filhos, ó Senhor, a todos os parentes, para curar, para libertar, para transformar. Edifica a nossa casa, Senhor, e assim edifica a nossa casa espiritual, o nosso corpo, nos dando saúde física e também saúde espiritual. Tira de nós o que não te agrada e nos enche do teu Espírito Santo. Meu Senhor da glória, toma conta dessa igreja, toma conta deste culto, ministra os nossos corações nessa noite, que a tua palavra venha edificar a nossa alma, meu Deus, que nós possamos sair daqui hoje ricamente abençoados pelo teu poder, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso ajudador. Amém. Minha família é projeto do Senhor, protegida e guardada com amor. Minha família é projeto do Senhor, eu e minha casa serviremos.